Agora, Carol e Radamés, Thali e Rafa comentaram sobre a postura de Silvia e André. Começamos assim porque nós estamos mostrando o que a edição mostrou ontem. A edição mostrou alguns detalhes até da formação da DR, algumas coisas que naquela gritaria a gente não consegue ouvir, né? O olho de lince. Às vezes a câmera está em um e o outro está falando outra coisa, então a gente vai passar por algumas dessas informações. O olho de lince da edição do programa, junto com Ana Laura e Bárbara Sarini. A Carol comentou que o casal mudou muito de 2 semanas para cá e que eles estão mais afastados. A Carol disse que eles estão se aproximando mais das pessoas que eles tiveram embates e que sabonetaram no quebra-power, Bárbara Sarini. Rafa disse que se o André e a Silvia quiserem trazer o Wake para o grupo deles, ele está fora. O Rafa é o Pessina, né? Vamos sempre separar quem é o Rafa. A Rafa é a Brits. É verdade. Né? E o Pessina é o Pessina. Podemos fazer assim? Vai ser legal. Causa essa confusão, fica mais difícil pra gente. Exato, por favor. O André, ele tem uma boa relação ali com o pessoal do outro grupo, tanto é que ele participa dos churrascos, né? Ele se dá muito bem com o Wake, tá sempre conversando com ele, e isso incomoda um pouco a Carol. Então hoje, acho que é o elo mais fraco ali do grupo da Carol seria o André e a Silvia, e a desconfiança que eles têm com o Vitor e a Rayane, que sempre foi comentada, né? Acho que de umas semanas para cá, eles ficaram mais próximos. Acho que a Rayane percebeu que estava meio escanteada e tentou se juntar mais com o grupo da Carol, enquanto a Silvia e o André estão fazendo o jogo deles, estão fechados com o grupo da Carol, mas também se relacionam bem com o outro lado. Então, isso é uma grande questão ali nesse grupo, porque algumas pessoas acham que a Carol está sendo falsa com a Silvia e com o André. Outros falam, não, ela tem razão, não gosta, tem que comentar. Então, gera esse debate. É bom porque não fica só um grupo juntinho, se dando bem, sem ter assunto nenhum, né? A gente sabe que depois também, se o jogo for afunilando, pode ser que tenha embates dentro do próprio grupo. Claro. E é um grupo que já estava grande, né? Então é bom ter esse... Estão chamando de grupão agora. É bom ter algum tipo de rusga. A My Home falou que o parente da Carol que fez a edição. Aliás, tiraram o Max. Depois a gente fala disso. Eu não vi o Max lá no quadro da FU. O Max, que era um dos integrantes do quadro da Márcia Fu, ontem teve só Márcia Fu, eu não vi o Max. Será que foi a gente? Espero que não, né? Será que foi a gente? Não, se alguém foi responsável por isso daí, foram eles próprios. A Carol falava no programa, ele falava nas redes, então a gente só trouxe ele aqui para poder... explicar, né? Pra gente. E ficou explicado, ficou claro. Mas quem expôs primeiro foram eles. Se quiserem trazer ele de volta aqui, ele tá com um tempinho livre agora, eu acho. Nossa, tu é maldosa, hein? Pelo amor de Deus, Bárbara. Que mulher malvada, que isso? Meu Deus do céu. Ô, Bárbara, durante a votação, a Ana Paula chamou a Carol de esquisita. Pô, é muito bom chamar os outros de esquisito. Eu prefiro... Ô, esquisito! Não, eu prefiro chamar de esquisito do que começar a falar aquelas palavras baixas, é melhor chama só de esquisito. Aí vira aquela coisa, não, minha mulher não é esquisita, quem é esquisita é a tua. É igual a história da roupa feia. Eu prefiro que fique nesse melhor uma esquisita do que piranha, sem vergonha. Firanga estrangeira, até dessa época da firanga estrangeira. Não assistiu o Clone? Não. O Clone sim, mas eu não lembrava desse termo. Não lembra da firanga estrangeira? Não lembrava. Se eu entrasse num reality show, eu ia chamar todo mundo de firanga estrangeira. Mas não, estranha. Estranha, esquisita. Estranha, esquisita passa, né? Esquisita é mais legal ainda. Esquisita é mais legal ainda. Aí, ô Bárbara Sarini, deixa eu ver aqui. A edição mostrou como foi a formação da DR, mostrou o momento do voto da Ana Paula, chamou a atenção e mostrou o momento do voto de Ana Paula. Chamou a atenção de Carol por ela se meter num assunto e a chamou de esquisita. Antes disso, mostrou que a Ana Paula e o Anthony escolheram Carol e Radamés para receber voto peso 2. Isso a gente já tinha visto. Aí o Anthony estava se justificando depois do voto de Vitor e Rayane neles, após o casal acusar Anthony e Ana Paula de formarem o grupão. Nesse momento, Carol deu sua opinião sobre o assunto e Ana Paula mandou ela não se meter, porque não era com ela. Aí a Ana Paula falou, por que você está se metendo? Não é com você, esquisita. Bom demais. Aí o Radamés não gostou do comentário, quis saber por que a esposa era esquisita. Por que minha esposa é esquisita? Explica aí. Por que ela é esquisita? O Radamés virou para a esposa e falou, amor, você não é esquisita. Você é linda. Você é linda do meu amor, do meu Brasil.
Isso foi esquisito. Foi. É que foi o Radamés meio que imitando o Anthony, porque quando eles estão brigando e eles criticam a Ana Paula, o Anthony começa a fazer elogios. Você é maravilhosa! Daí ele segura e faz carinho na cara. Isso, então foi o Radamés ali imitando o Anthony. Aí o Anthony e a Ana Paula falou, valeu, seu boneco! E aí o Radamés depois brincou bastante com isso. O Radamés, pô, vocês estão julgando minha aparência? E aí o Radamés levantou e foi pra galera. Aí eu vou pra galera! Aí eu vou pra galera! É da tua época o seu boneco? Não é também, né? Não, mas eu sei. Eu conheço o personagem, né? Aí eu vou pra galera! E ele brincou bastante. Seu boneco hoje em dia mora na Joaquina. Imitou o Radamés, colocou um negócio na barriga, né? Ficou ali o seu boneco. Teve gente que gostou, teve gente que falou, VTZero, chato. Mas é isso, acho que o reality show tá aí pra gente se divertir. E um outro momento que a edição mostrou que eu achei interessante, que a gente não tinha visto, né, ali na formação da DR, é que a Adriana chama a Ana Paula ali na dispensa pra falar, ó, para de dar palco pra Carol. Para com essa briga. Amanhã você acorda cedinho e já fala, não vou mais brigar com a Carol, não vou me dirigir mais a palavra a ela, pro público não ficar mantendo a Carol aqui por causa do embate. Então, para de dar palco. Então, isso foi um momento interessante também. Quem que falou isso? A Adriana. A Adriana, ela tá tentando. Ela tá tentando. Aí, enfim, teve todo esse momento aí, né? Amor, você não é esquisita, é uma das grandes frases da TV brasileira este ano. É. Isso junto com o Serjão é maternidade de reborn, são as duas grandes frases dessa semana, pelo menos. Aí o Radamés confrontou o Everton sobre os homens agressivos da casa. Porque aí vocês lembram, né? O Radamés reclamou da... Como é que é o nome dela? Cris? Sim, o Everton reclamou, né, da Cris. O Everton, né, falou que, porra, ela só classificou como agressivo depois de um monte de briga o homem preto da casa, né, o integrante do elenco. E aí, eles foram falar sobre isso. Foram. Depois da formação, o Radamés quis entender com o Everton sobre quais homens ele quis dizer que eram agressivos. Radamés também sempre tentando se fazer de coitado, né? Chato pra cacete. Né? Ele viu uma brecha, né? É chato esse Radamés, hein? Não tem bola... No futebol não sei como era, mas aqui no Power Cup não tem bola perdida com ele. É que eu acho que ele perdeu tantas bolas na Fazenda. Foi isso mesmo. Ele quis pegar todas no Power. Perdeu tantas bolas na Fazenda, complicado. Aí o Everton tinha falado na casa sobre ter se sentido mal com Cris após ela ter parará. Aí a Emily explicou para o Radamés e Carol que foi como Everton se sentiu como homem preto naquela situação. Aí a Carol disse que é muito perigoso o Everton acusar uma pessoa de preconceito. A Carol sempre tentando botar pano quente nesse assunto, né? Foi uma constante dela nessa relação dele com o Everton. Ontem até dei uma adiantada nessa conversa aqui, né? Falando que ela gerou uma interpretação dividida na internet. Algumas pessoas acharam ruim a Carol ter se metido nessa conversa que nem era sobre ela. E algumas pessoas falaram, pô, ela tá tentando explicar pro Everton o que é racismo, o que não é. Outros acharam que ela foi para apaziguar mesmo e até a fim de dar uma jogada, né? De falar, ó, deixa eu acabar com o enredo que está se criando aqui, outras pessoas vão aparecer mais, eu preciso desse tempo de tela. Então gerou essa dúvida ali, mas acabou que depois o Everton foi eliminado e acho que para alguns foi um alívio de, essa pauta não vai seguir, não vamos mais precisar discutir esse assunto. Aí enfim, a Carol depois falou isso também, né? Que era o mais perigoso e tal. Não entendi porque que ela classificou como perigoso debater uma questão que é uma questão que pode ser tratada quando existe, né? Não é que alguém estava caçando um assunto ali. Foi um negócio que rolou na visão do Everton. Muita gente olhando aqui de fora também achou errado a maneira como a Cris se manifestou naquela oportunidade, Cris e Cadu. Então eu não acho que, enfim, faça sentido esse ponto de vista da Carol depois lá. O Eike se sentiu traído por Cris e Cadu, isso a gente falou ontem bastante. Ele comentou com a Nath que sentiu como se tivesse levado uma faca no peito, com o voto de Cadu e Cris. No depoimento, Cris disse que se sentiu traída pelo casal em um momento que precisou ser acolhida por Nath após Domini ser agressivo verbalmente com ela. O Eike falou para Nath que não quer mais falar com o casal, que para ele era o fim, maior rival aqui dentro, inclusive. O Eike está tentando
uma historinha fora de Carol também, né? Tentando uma história nova. E foi interessante também que a edição mostrou como que a casa interpretou esse voto da Cris e do Cadu, né? A Carol, em dado momento, fala, poderia ter votado em mim, já que eu já tinha mais votos, não faria diferença. Acabou se indispondo com pessoas do próprio grupo, não precisava. O Everton também, no momento, fala, não entendi. Aí o Wake vai, corta o cabelo dele ali, né? Raspa o cabelo dele e ele falando, achei que foi muito errado o que fizeram com vocês. Então a gente viu que a casa toda também se posicionou diante disso. E eu acho interessante quando a gente tem tretas em que pessoas que não estão envolvidas começam a dar opinião sobre. Porque aí vira um assunto que era para ser de uma pessoa, vira da casa toda, né? Então vamos ver também como que isso vai se desdobrar na próxima semana, na próxima DR, no Quebra Power. Exatamente. Muitos desdobramentos possíveis. Já já a gente vai falar sobre o grande retorno, não é verdade? Tanto do Domini quanto do Radamés e da gloriosa Carol. O pessoal está falando muita bobagem aqui hoje, hein? A Maria Luísa Fátio quer saber a porcentagem de Domini e de Carol ontem. A Record já faz alguns anos, Maria Luísa, não informa mais para o público o percentual de quem ficou. Eles têm feito essa medida para evitar que a gente aqui fora fique sabendo quem que está mais favorito, quem que está bem, o que está bom, o que não está. E eu, particularmente, acho que isso tem feito um bom resultado nas emoções aqui fora, porque a gente começa a ter só uma perspectiva do que é possível e não uma certeza matemática, como aconteceu já muitas vezes. Eu gosto da falta de transparência, eu apoio a falta de transparência, eu não quero a verdade, eu quero apenas ser feliz. Concordo? Eu acho que contribuiu muito para os realities da Record, desde quando fizeram isso, né? Também. É legal e fica um clima bem gostoso também na final para a gente descobrir se os resultados batiam com aquilo que a gente imaginava, com as enquetes. Às vezes a gente tem surpresa, né? O resultado dessa DR mesmo mostrou ali a porcentagem só do eliminado e eu falei, eu acho que quando a gente descobrir qual foi a porcentagem de todos, a gente pode se chocar, porque as enquetes falavam que o Everton ali receberia o quê? Uns 10%, de 10% a 12%. E ele recebeu 18%. Então, alguma coisa está diferente ali na porcentagem de quem ficou também, né? Exato. Acho que vai ser interessante a gente descobrir depois. Será que é o Domini que está muito forte? Isso. Será que a Carol não está tão forte quanto a gente supõe? Eu gosto desse mistério. Também. Eu gosto. E daí, no último dia, eles revelam tudo no R7. Né? Então, tem esse chá revelação de resultados. Eu lembro da fazenda da Márcia Fu, do Radamés, foi da Raquel. Eu lembro que nas primeiras semanas o Lucas estava super forte. Isso. E todo mundo achava que a Raquel era a grande favorita. E ele estava na frente dela nas intenções de voto, pelo menos nas 2 primeiras roças, se eu não me engano. Então é gostoso. É bom. Ô, Bárbara, vamos ver aqui. Cadê? Eu não quero a verdade, é isso. Tá bom. Vamos ver aqui agora o que nós temos. O Domini, amei essa chamada. Domini não é eliminado. A Emily e o Everton foram o quinto casal já? É que saiu tô até na dúvida se não é a sexta DR. Acho que é a sexta DR, porque a primeira não teve eliminação, né? E aí é o quinto eliminado. Saiu aqueles 2 da MTV, aí saiu o Carrossel, saiu o Ash. Saiu uma galera bem aleatória, né? É que não foi uma turma muito boa que foi eliminada, tirando o primeiro casal. Né? A Giovana e o... Eles eram bons. Casal Carrossel, carisma negativo. Com todo respeito, tenho certeza que aqui fora eles são ótimos. Emily e Everton foram o quinto casal eliminado, eles receberam 18,16 dos votos. Essa foi a DR mais votada da temporada, segundo insistentemente repetido por Andreoli e Rafa Brits. O primeiro casal que voltou foi Domini e Adriana. Vamos ver a volta dos dois? Vocês não deram like suficiente, vocês vão ter que ver a volta do Domini e da Adriana de novo agora. Bam!
gente já imaginava. Alegria de uns. Não foi diferente do que a gente imaginava. Bocas abertas por motivos diferentes. Choque de outros. O que me chamou mais a atenção nessa volta foi a reação do Cadu. Põe na tela a reação do Cadu, é muito, muito impressionante. Muito, muito impressionante. Tô falando que parece, né? O pessoal no chat falou que parece. Eu acho que não parece. Mas, enfim. Mas ele ficou assim. A expressão... Já disseram que eu pareço com ele também. A expressão dele foi assim, né? Enfim. Mas aí, o que a senhora achou desse retorno triunfal do Domini? Pode até voltar lá pro Domini. Olha, a gente debateu bastante as atitudes do Domini aqui. Para mim, né, repetir também que eu achava que o melhor era que ele fosse eliminado, porque estava atravancando o jogo, a gente teria novas histórias, até novos contrapontos ali para a Carol, mas isso já, né, o público decidiu e está tudo certo, e acho que o que a gente tem de lado positivo é um jogo mais imprevisível, pelo menos lá dentro. Se aqui fora a gente tem muita certeza de força e tal, e que até aqui fora acho que isso pode mudar, lá dentro agora fica aquele clima de, opa, o outro lado também tem chance, peraí, a gente pode ser que o nosso discurso não tenha convencido todo mundo, vamos fazer algumas alterações. E é legal quando a gente tem tombos, né? Quando a volta de alguém faz com que o outro grupo fique com medo, chore. A cena é legal. A cena é boa, a cena é boa. E aí, eu particularmente, Bárbara Sarini, eu tenho a impressão que o Domini, a senhora acha que ele confiava que ia voltar? Não. Eu acho que ele estava com bastante dúvida. Eu acho que ele estava bem inseguro. Né? E talvez a Adriana tivesse um pouco mais confiante, meio lei da atração, sabe? Sim. Tipo, não vou pensar que eu não vou voltar, eu vou pensar que eu vou voltar e tal. Preparando para a eliminação. Claro que deve ter sempre um pouquinho de... eu acho que vou, até porque ele falava que acho que o campeão vai sair do nosso grupo, mas tinha um pouco de medo por causa daquela treta com a Carol, que todo mundo falou muito sobre isso. Já a Adriana, ela vinha fazendo esse discurso em todos os programas ao vivo, de que foi um destempero pontual do Domini, que foi uma situação isolada. Isso. Então acho que ela acreditou muito nisso e ficou repetindo para entrar na cabeça das pessoas mesmo, e quando deu o resultado ela falou isso, consegui. Agora vamos seguir em frente. Eu só fico na dúvida se eles vão interpretar como uma segunda chance do público, né, que o público entendeu que aquilo foi pontual, ou se vão interpretar como um aval para aquilo que ele fez e bora para cima fazer de novo. Eu acho que o fato do Everton ter saído, o Everton e a Emily, vai deixar uma pulga atrás da orelha. Mas, ao mesmo tempo, dá uma empoderada no Domini. Só que eu achei curiosa a decisão de voltar com o Domini primeiro. Estrategicamente, eu fiquei muito questionando o porquê. A gente até conversou disso ontem no Zap, né? Eu fiquei com a impressão que era para meio que tentar ofuscar um pouco a moral do Domini, ele voltando e depois tomando um revés. Uhum. E foi o que aconteceu. Ficou todo mundo com cara de bunda, não conseguiram comemorar direito e tal e tal. Mas na minha cabeça o mais óbvio seria o contrário, o Radamés e a Carol voltar primeiro. Como que a senhora vê essa decisão de ordem? Depois que você falou, eu pensei, faz sentido que pode ser para conter o Domini. Mas antes eu já imaginava que ele ia voltar primeiro. Porque eu pensei, o grupo da Carol tá tendo muitas vitórias seguidas, então todo mundo já espera que a Carol volte logo. Então quando o Domini volta, causa um desespero em quem joga junto com a Carol. Você viu que a Thalira chorou bastante, a Rayane ficou ali com a mão na cabeça de tipo, meu Deus, será que é a Carol que sai? Então acho que foi por esse suspense ali também, sabe? Exatamente. Aí, enfim, falaram aqui pro Domini também não ser tão agressivo, diz a Edilânia. Imagina só ter que se preocupar com isso. Péssimo, né? Imagina só ter que se preocupar com isso. Ruim, né? Ruim.